Pessoal, vocês estão me escutando direitinho? Nossa aula de hoje eu vou passar para vocês basicamente três conceitos. Vou falar sobre moda, sobre mediana e sobre média aritmética simples. Na próxima aula, eu vou passar a média aritmética ponderada para vocês. Perfeito? A questão da moda e da mediana, eu não vou me entrar muito, porque vocês não vão usar. Vocês só usariam se mais tarde, no final do curso de matemática, vocês desejarem que eu passe para vocês alguma coisa de estatística, probabilidade, tudo bem. A gente dá uma continuidadezinha e eu passo estatística e probabilidade para vocês. E aí sim a moda e a mediana vai ser importante, mas aí eu revejo isso aqui. São dois conceitos muito simples. E a média aritmética é importante porque dá sequência à nossa a parte de final lá na parte de juros, juros compostos e os sistemas de amortização, tá certo? Que são as quatro últimas itens, quatro últimas aulas nossas, fora as revisões. Bom, então vamos lá, vou compartilhar a tela para vocês. Compartilhando avançado, compartilhamento avançado, pronto. Evitar que alguém mexa faça anotação. Vocês estão enxergando aqui a lousa? Então, tá bom. Antes, aqui tem média aritmética, moda e mediana. Mas a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre moda. Moda. Alguém lembra desse conceito de moda? Alguém teve moda no colégio, ginásio? Pois bem. Moda é o seguinte, primeiro, a moda, isso aqui, por favor, eu vou passar um texto em PDF para vocês, se quiserem imprimir e anexar na apostila, porque não tem na apostila, tá? A moda, por exemplo, ela é representada pela letra M e o O minúsculo, tá? Ela é representada aqui. O que é moda? Moda é o valor que mais aparece dentro de um conjunto de números. Então, para identificá-la, a gente tem que encontrar a frequência de determinados dados, de determinados números dentro do conjunto. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, vamos pegar lá um exemplo de moda. Imagine o conjunto A, que contém os seguintes números. 1, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 1. Como eu falei para vocês, é o valor que mais aparece dentro de um conjunto quantitativo de números. Por exemplo, qual é a moda desse conjunto A? A moda do conjunto A. Isso para mim aí. Vocês estão vendo os números? Pode falar. 1 e 2, professor? A moda é o número que mais aparece, é o valor que mais aparece. Qual é o valor que mais aparece nesse conjunto aí? 1. O 1. Ó, o 1, ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. O 2, por exemplo, aparece 1 e 2 vezes só. O 4 só aparece 1, o 3 só aparece 1. Então, a moda desse conjunto A aqui é 1. Por incrível que pareça, isso é um dos conceitos que a gente utiliza para estatística. Olha que absurdo de simples esse conceito. Perfeito? Alguma dúvida o que é moda? Quer que eu dê um outro exemplo? Não precisa, né? Vamos lá, continuando. Agora eu vou explicar para vocês, deixa eu apagar isso aqui, sobre mediana. Mediana é um pouquinho mais complicado. A mediana é um pouquinho mais complicado. Mediana. Mediana. A mediana, a notação dela é um M e um D minúsculo. Letra D de dado minúsculo, tá? Essa é a notação. A mediana, na realidade, ela significa a medida, qual é a medida central de um conjunto de dados? Então, eu tenho um conjunto de dados aqui. Eu vou colocar um conjunto de dados aqui para dar o exemplo para vocês, tá? Então, eu tenho um conjunto T, aqui, ó, conjunto T. Esse conjunto T, quais são os dados dele? Tem
tem o número 10, tem o número 1, o número 4, número 12, 15 e o número 6 e 8. 6 e o número 8. Esse aqui são os números, são os dados dentro desse conjunto T. Então, só que para você calcular a mediana, você tem algumas regrinhas. A primeira regrinha é que você tem que classificar os números, os dados desse conjunto em ordem crescente. Em ordem crescente. Então, primeira coisa que tem que fazer aqui, ó, nesse conjunto, o que é que a gente tem que fazer? É colocar em ordem de sequência. Então, esse conjunto T aqui, ele fica 1, ó, cortei 1, o 4, cortei o 4. Depois vem 6, depois vem 8, né? 6 e 8, depois vem 10, depois vem 12 e depois vem 15. Pronto, coloquei em ordem crescente. Tá certo? Uma segunda regra, a segunda e a terceira regra, prestem atenção, ó, a segunda e a terceira regras. A segunda regra é que se a quantidade, se o número de elementos desse conjunto for ímpar, a mediana é o número central. Por exemplo, vamos ver esse conjunto aqui. Quantos números tem esse conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é par ou ímpar? Ímpar. Então, se for ímpar, a mediana é o número central. Então, a mediana aqui desse conjunto de números é quem? Qual é o número central aqui desses 7 números? Qual é o número que está bem no centro? 8. O 8. Olha, o 8 aqui, ó, o 8. Porque, ó, tem 3 números para um lado, tem 3 números para o outro lado, e o número do centro é 8. Então, a mediana desse conjunto é 8. Certo? Compreendeu, André? Você entendeu? Na mediana, primeira coisa que você tem que fazer é pegar os números e organizar os números em ordem crescente dentro do conjunto. Pronto. Segunda coisa, se a quantidade de elementos do conjunto for um número ímpar, por ímpar, no caso aqui é 7, que é ímpar, a mediana é o número que está bem no meio desse conjunto, bem no meio dele, que no caso aqui é o número 8. Ó, tem 3 números aqui, ó, 1, 4 e 6, aí tem o 8, que está bem no centro, depois tem 10, 12 e 15. Então, a mediana aqui é 8. E a terceira regra é a seguinte: se for um número, se a quantidade de elementos do conjunto for par, presta atenção. Eu vou pegar os dois números do meio, números do meio, e dividir por 2. Olha como eu vou fazer. Vou pegar um outro conjunto aqui. Vou apagar esse de cima aqui. Vou apagar esse de cima aqui. Vou pegar um outro aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar um outro conjunto aqui. Presta atenção. Vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Conjunto C. O número de conjuntos por exemplo, vou colocar aqui 5, 11, 12, 2, 17, 14 e 20. Certo? Ok? Cadê caiu a menina caiu. Então, primeira coisa que tem que fazer é colocar em ordem crescente, né? Então, vamos lá. C. Então, o primeiro número é 2, depois 5, do menor para o maior. Aí vem 11,
Depois, opa, 14 não, é o 17. 17 e 14, aqui é 17, tá? 17. Aí vem 14, 17 e 20. Aqui tem quantos elementos esse conjunto? 6. 6. Então, é número par. E quando é número par, eu tenho que pegar os dois números do meio, os dois números que são mais centrais do conjunto. Quais, nesse conjunto aí, 2, 5, 11, 14, 17 e 20, quais são os números que são mais centralizados aí? Diz aí alguém para mim. O 11 e o 14. O 11 e o 14, ó. O 11 e o 14 são os dois números que estão mais no centro do conjunto, ó. Aqui tem 2 para cá, tem 2 para cá. E o 11 e o 14 são os dois números mais centrais. E o que eu faço? Eu somo os dois números mais centrais e divido por 2. Então, no caso aqui, a mediana vai ser 25 dividido por 2, e a mediana do conjunto C é 12,5. Dúvidas? Entendeu, Amanda? Silvia, entendeu a mediana? Walter, entendeu? Sim, professor. Vai ter um textinho que eu vou colocar para vocês, o textinho, com esse, eu vou tentar ver se eu pego esses meus exemplos, porque eu estou salvando isso aqui, estou salvando página por página. Mesmo apagando, eu salvo antes, eu aperto o botãozinho aqui na minha mesa digitalizadora, ele tira uma espécie de print e salva na área de transferência do computador, tá? Bom, alguma dúvida entre moda e mediana? Nenhuma? Vamos lá. Agora, vamos partir para o que interessa, que é a média aritmética. A média aritmética. A média aritmética, a notação da média aritmética, normalmente é assim, ó. É uma letra com um traço em cima. Tá? Com um traço em cima. Essa é a notação da média aritmética. Ok? Pode ser outra letra? Pode ser outra letra. Mas a gente normalmente usa o X. Perfeito? Bom, a fórmula para você fazer a média aritmética é a seguinte. A média aritmética é igual, dado um conjunto, vou colocar um conjunto aqui. Vou colocar um conjunto aqui, ó. Como está lá. Vou colocar, dado um conjunto lá, conjunto A, que ele tem, por exemplo, o primeiro elemento, x1, x2, x3, tracinho, 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 e xn, certo? Dado esse conjunto, a média aritmética desse conjunto é o seguinte, é a soma dos elementos, a soma de cada elemento, x1, mais x2, mais x3, mais xn, dividido pela quantidade de elementos, que no caso aqui é o n, né? Xn, dividido por n, pela quantidade de elementos. Expliquei certo ou vocês têm alguma dúvida nesse caso? Vou dar uns exemplozinhos aqui, tá? Vamos dar um exemplo? Por exemplo, qual é a média aritmética do conjunto T, cujos números são 1, 5, 2 e 8? Qual seria a média aritmética desse conjunto aqui? Alguém disse para mim aí? A média aritmética seria o somatório, o símbolo do somatório é isso aqui. Só que eu não vou usar essa notação, vocês vão ficar doidos, tá? Essa aqui é a nomenclatura do somatório, tá? Seria a soma dos elementos dele. Os elementos são 1, aí você vai somando, mais 5, mais 2,
mais 8, dividido pela quantidade de elementos. Quantos elementos tem esse conjunto? 4. 4. Aí eu faço a soma. 1 mais 5, 6. 7, 8. 8 mais 8, 16. 16 dividido por 4, que é igual a 4. Então, a média simples, média aritmética, ou média simples do conjunto T é 4. Alguma dúvida? Agora eu vou explicar uma coisa para vocês importante, tá? Eu vou apagar tudo e vou explicar de novo aqui. Lembra? 1, 5, 2 e 8. 1, 2, 5 e 8, tá? 1, 5, 2 e 8. Eu tenho o conjunto T aqui, ó. Prestem atenção nisso, porque essa lógica que eu vou explicar para vocês é muito requisitada nos problemas de média. Então, eu tenho o conjunto T, deixa eu desfazer aqui, que é 2, 1, 5 e 8. Certo? Aí eu sei que a média dele é igual à soma deles, que é 2 mais 1 mais 5 mais 8, dividido pela quantidade, que é 4, tá vendo? Agora, se um problema de média sempre faz isso, a grande maioria dos problemas de média faz o seguinte, ou eles dizem assim para vocês, ó, se eu tirar o 5 daqui, quanto é que fica a média? Se eu tirar o número 5 daqui, como é que fica a minha expressão aqui da média? Ficaria 2 mais 1 mais 8, dividido por quanto, pessoal? 3. Por 3. Então, toda vez que num problema, numa questão de média aritmética, a pessoa fala assim, ó, dentro de um conjunto X de X números, se eu tirar o número 5, significa que aqui, ó, a minha soma é a soma menos o número que eu tirei, por exemplo, 5, e aqui a quantidade, que aqui é a quantidade, não é a quantidade? É menos quanto aqui a quantidade? Menos 1. Porque se eu tirei um número, eu estou tirando um número. Então, a quantidade é a quantidade menos 1. Só que a soma é a soma menos o número, o próprio número. Perfeito? Compreende? Lembre-se sempre disso. Não entendeu, Silvia? Não entendeu, Silvia? Esse 5 aí, eu não entendi esse Vamos final. lá. Eu vou dar um exemplo desses 5 aqui, ó. Vamos dizer que eu tenha essa minha média aqui. Tá vendo essa média aqui? Desse conjunto 2, 1, 5 e 8, tá? Se por um acaso o problema de ser assim, ó, dentro desse conjunto T, que é 2, 1, 5 e 8, se eu tirar o número 5 desse conjunto, quanto é que fica a minha média? Normalmente a média é assim, 2 mais 1 mais 5 mais 8, não é verdade? E eu divido por 4, porque a quantidade de elementos do conjunto é 4. Se eu arrancar o 5 daqui, né, a média se torna o seguinte, é a soma, que na realidade aqui era, lembra que a soma era 14? Está 16? A soma daqui é 16, não é? E a quantidade não é 4? Então, eu vou pegar, isso aqui é a soma, e isso aqui é a quantidade. Se eu tirar um elemento daqui, que no caso é o 5, podia ser o 2, podia ser o 8, podia ser o 1. Mas no caso, se eu tirar o 5, a soma fica sendo o quê? A soma que era menos 5, que é o número que eu tirei do conjunto. E a quantidade, isso aqui dividido pela quantidade, não é? Dividido pela quantidade. E a quantidade, que era 4, é menos quanto aqui? Menos 1. Porque eu tirei um elemento do conjunto. Isso aqui é menos 1. Lembra que a soma era 16? A soma agora não é mais 16, é 16 menos 5, que é 11. E a quantidade não era 4? Não é mais 4, é 3, porque é 4 menos 1 é 3. Aí muda a média muda nesse aspecto. Da mesma forma, se eu fizer o contrário. Se eu fizer o contrário aqui, ó, se ao invés de eu tirar um número, lá no exercício, lá, vou apagar aqui.
Se lá no exercício, lá no problema que eles passam para vocês, tá? Normalmente essa média aqui é 2, mais 1, mais 5, mais 8. Dividido por 4. Então, isso aqui é a soma dividido pela quantidade. Não é? A média não é a soma dos elementos do conjunto dividido pela quantidade? Se por um acaso, lá no problema, você olha, no conjunto T foi adicionado o número 4. Foi adicionado o número 4. O que acontece com a soma? A soma, o x, a soma do x, ela que era, por exemplo, 16, soma 4, que é o número a mais que estou colocando no conjunto. E divido por quanto? A quantidade mais um elemento. Eu não estou somando, não estou colocando um elemento a mais. Então, aqui que era 16, ó, a soma que era 16, vai se tornar 20. E a divisão, a quantidade de elementos aqui, não é mais 4, é 4 mais 1, que é 5. Aqui, 20 dividido por 5, também dá 4, mas tudo bem. Não mudou a média, mas mudou a soma. Entendeu? Compreenderam essa explicação? Então, toda vez que eu ou subtraio, ou eu somo elementos, quando eu subtraio, eu automaticamente, da soma, eu tiro o número. E na quantidade, eu tiro um elemento, porque eu tirei um elemento. Quando eu coloco um número dentro do conjunto, ao invés de tirar o número, eu coloco o número dentro do conjunto, a soma, ela fica sendo a soma que era antes do conjunto, mais o valor do número, o próprio número, dividido pela quantidade. Só que a quantidade agora é a quantidade que era antes, mais um, porque eu só coloquei um número a mais lá no meu conjunto. Entenderam essa jogada? Peguem isso. Bom, o cálculo de média, alguém tem dúvida no cálculo de média? Todo mundo sabe fazer média? Sabe fazer média, Silvana? Amanda sabe, Walter sabe, a Sandra, Silvia sabe, né? Beleza, né? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Vou dar um outro exemplo aqui. Calculem para mim, por favor, né, no caderno aqui, essa média aqui. 2, 1, 4, 3. Calcule a média desse conjunto T aqui para mim. Quanto deu? 2,5. Então, como é que eu fiz? A média aqui é igual à somatória dos elementos do conjunto, 2 mais 1 mais 4 mais 3 dividido por 4. Aqui dá 10 dividido por 4. Se eu fizer a conta aqui, por 4, né? 4, dá 2, 8, sobrou 2,05. Dá 2,5 a média. A média. Perfeito? Ok? Não tem segredo, né? A média aritmética normal não tem segredo, tá? Por isso que eu reservei a outra aula para explicar para vocês média ponderada e a gente responder alguns exercícios de média ponderada. Agora, vamos resolver alguns probleminhas de média aritmética simples. Tá certo? Vamos lá? Então, o primeiro exercício é o seguinte. Prestem atenção. Lembra da interpretação de textos matemáticos? Um grupo de pessoas, quando eu falo um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas, tá? Eu tenho um conjunto de pessoas, vou colocar o conjunto de pessoas, letra P. Letra P, conjunto de pessoas, que ele apresenta as idades 10, 13, 15 e 17 anos. Perfeito? Um grupo de pessoas apresenta as idades 10, 13, 15 e 17. Eu peguei aquele texto
em português e transformei nesse texto algébrico aqui. Até aí já resolvi. Então, já esqueço aqui, ó. Aqui eu já sei, ó. Já resolvi isso aqui. E 17 anos está aqui. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média do grupo? O que acontece com a média do grupo se eu tenho um conjunto 10, 13, 15, 17 e eu entrar com um outro número? Que número que eu vou entrar nesse grupo aí, nesse conjunto? Número 12. O que acontece com essa média? Para eu saber o que acontece com a média, eu tenho que calcular primeiro essa média aqui desse grupo de pessoas aqui com idade de 10, 13, 15, 17. Calcula para mim a média, por favor. Calcula, Andréia. Usa a calculadora, não precisa fazer conta. Pode usar a calculadora. Não precisa mais fazer continha de soma nem subtração, viu, pessoal? Todas as questões agora vocês podem usar a calculadora. Tá? Vocês já aprenderam a fazer continha de divisão, multiplicação, de soma e subtração, tá? Então, não precisa mais ficar fazendo na unha, se vocês não quiserem. Compre uma calculadorinha de R$5 aí na banca de jornal e comecem a usar ela, aquelas pequenininhas, bem baratinhas. Quanto deu? Quanto deu, Andréia? Vocês estão fazendo continha na mão, é? Não é para fazer mais continha na mão, tá? Vocês já sabem. Quanto deu, Andréia? Eu estou fazendo na mão, não, estou fazendo no celular. Então, quanto deu? Não tem que estar certo. Na minha conta deu 55. 55, vamos lá, vamos ver se deu 55. Vai, x, tracinho, que é a média, é igual a 10 mais 13 mais 15 mais 17. Isso aqui dividido por quanto? Por 4. 4. Quanto deu a soma aqui? Dá 55 sobre 4, aí depois dá 13,75. Igual a 13,75. 75. Essa é a média desse grupo de pessoas cujas idades são 10, 13, 15 e 17. Essa é a média. Agora, se eu colocar uma pessoa a mais aqui, eu não vou ter que fazer a conta tudo de novo, né? Eu podia chegar e fazer, com a pessoa aqui, então vai ser assim agora. 10 mais 13 mais 15 mais 17 mais 12, né? Mas eu vou ter que fazer a conta de novo? Não vou fazer a conta de novo. Não vou ter que fazer essa conta de novo. O que eu já ensinei para vocês. Eu não estou somando uma pessoa já? Eu não estou somando uma pessoa? Não estou colocando uma pessoa a mais, uma idade a mais? Então, quando eu coloco uma idade a mais, dentro desse mesmo conjunto, o que é que eu faço? Eu pego a soma, que é 55, lembra que a soma é 55 aqui? A soma é 55? Eu somo é 55, eu somo 12. E aqui, na quantidade, que era 4, eu somo 1. Eu coloquei um número a mais, uma idade a mais. Então, quanto dá 55 mais 12? 67. 67 dividido por quanto? Por 5. Quanto é que dá 67 dividido por 5? 13,40. 13,4. Lembra do zero à direita, né? Zero decimais à direita não interessa para a gente. Então, o que acontecerá com a média da idade do grupo se eu entrar com uma pessoa de 12 anos? A média vai diminuir. A média era 13,75 e quando eu coloquei uma pessoa de 12 anos, a média caiu, a média diminuiu. Essa é a resposta. A média diminuiu. Era 13,75, passou para 13,4. Essa média só aumentaria se a pessoa que eu inserisse, ela tivesse mais do que 13,75 anos.
Se eu colocar uma pessoa de 14 anos aí, junto desse grupo aí, a média aumenta. Como eu coloquei uma pessoa de 12 anos, ou seja, uma pessoa que é menor do que a média do grupo, consequentemente, a média vai cair. Então, se vocês souberem esse conceito, vocês nem precisam fazer contas. É só você olhar lá, 10, 13, 15, 17. Quais são os números que tem lá? 10, 13, 15, 17. Você olhando para esses três números, você já sabe que é maior que 12, né? E se você olhar 13, 15, 17, você vai saber que a média vai ser com certeza maior que 12. E se eu coloco uma pessoa de 12 anos, eu não precisaria nem fazer conta nenhuma. Eu já colocaria o resultado. A média vai cair. A média iria cair. Ok? Vocês compreenderam o que nós fizemos aqui? Ok? Vai naquele conceitozinho que eu ensinei na tela passada, tá certo? Vamos para o outro exercício. Silvia, está indo bem? Está tudo bem? Não precisa anotar, porque eu já tenho praticamente pronto. Como eu falei, eu já tirei um print e depois vou passar no Word isso aqui para vocês, tá certo? Inclusive com as explicaçõezinhas, tá? Bom, vamos para outra. Eu quero que vocês façam as contas e entendam. Ok? O segundo é o seguinte, olha. Presta atenção, agora tem um pouquinho de lógica aí. A média aritmética das notas dos alunos de uma turma que é formada por 25 meninas e 5 meninos. Então, aqui eu sei que uma turma formada por 25 meninas e 5 meninos. Eu tenho a nota dos alunos aqui para somar alguma coisa? Não, né? Não tem. Mas eu tenho a quantidade. Então, eu sei que o x que é a média, é igual a soma dividido pela quantidade. Aqui, eu tenho que, está dizendo, a média aritmética das notas dos alunos de uma turma formada por 25 meninas e 5 meninos é igual a 7. Então, eu sei que a média, que é 7, é igual a soma que eu não sei, certo? Dividido por quanto? Dividido por... Se a turma é formada por 25 meninas e 5 meninos, qual é o total, qual é a quantidade de alunos que eu tenho aqui? 30. 30. Então, eu tenho isso aqui, ó. Aqui, já dá para eu calcular qual é a soma da turma para a média ser 7. Para a média ser 7, qual é o valor da soma da turma? A soma é igual a 7. O 30 está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Vezes 30. Então, qual é o valor da soma aqui da turma? 7 vezes 3 é quanto? 210. 210. 7 vezes 3, 21. É 30, não é 3? Então, é 210. Então, eu tenho aqui que a soma da turma total é 210. Então, eu resolvi isso aqui tudo, ó. Isso aqui eu resolvi. Resolvi tudo aqui. Agora, se a média das notas dos meninos é igual a 6, qual é a média aritmética das notas das meninas? Então, o que eu tenho que falar? Eu tenho que achar a soma dos meninos. Então, eu sei que a média aritmética dos meninos é igual a 6, então eu tenho 6 é igual a soma dos meninos mais dividido pela quantidade dos meninos, que é quanto? Quantos meninos eu tenho aqui? 5. 5. Então, eu tenho que descobrir qual é a soma dos meninos aqui, ó. Eu tenho que descobrir a soma dos meninos para eu resolver. Não é verdade? Então, eu tenho a soma dos meninos, é 6, né? A média é 6, e a soma dos meninos eu vou descobrir agora. Ó. Como é que eu descubro a soma? Eu sei que a soma dos meninos é igual a 6 vezes 5. 6 vezes 5, desculpa. 6 vezes 5, deixa eu apagar aqui. 6 vezes 5. Então, a soma dos meninos é quanto? 30.
Então, essa soma aqui de cima, dos meninos, eu sei que é 30. Não tem nada a ver com esse 30 aqui embaixo, tá certo? Agora, ele está perguntando, qual é a média aritmética das notas das meninas? As notas das meninas, a média das meninas, que é a média aqui, ó, a média das meninas, vou colocar F de feminino, é igual à soma das meninas dividida pela quantidade de meninas, que é quanto? 25 meninas. Não é verdade? Só que eu tenho que descobrir aqui qual é a soma das meninas para eu poder saber a média. Então, qual é a soma das meninas? Como é que eu descubro essa soma das meninas? Vamos ver se vocês conseguem raciocinar, vai. Me acha a soma das meninas. Eu tenho a soma total aqui, ó. Eu tenho a soma total e tenho a soma dos meninos. Eu calculei a soma dos meninos, ó. Não é verdade? Então, qual é a soma das meninas? Quanto vale a soma 10 menos das meninas? É quanto? 210, que é a soma total, menos a soma dos meninos, que é igual a quanto? 180. Pronto, já resolvi. Então, eu tenho que a média das meninas é igual à soma delas, que é 180, dividido por 25. Então, qual é a média de nota das meninas? Faz a conta para mim aí. 180 dividido por 25. 7,2. 7,2. É a média das notas das meninas. Silvia, compreendeu a lógica da coisa? Compreendeu, Walter? Amanda, sinceramente, você compreendeu essa lógica? Não tem problema, eu refaço. A Amanda, ao invés de clicar no microfone, ela clicou em desligar. Ao invés de ela ligar o microfone, ela clicou no desligar. Walter, compreendeu? Sim, professor. Mas assim, sim tranquilamente ou sim marromeno? Não, até aqui está tranquilo. Silvana, tudo bem? Deixa eu esperar, vamos esperar a Amanda entrar de novo. De qualquer maneira, quer que eu refaça essa lógica? Precisa refazer a lógica? Precisa? Vamos refazer essa lógica. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho o quê? O problema. A média aritmética das notas dos alunos de uma turma formada por 25 meninos e 5 meninas, eu sei que isso aqui é uma quantidade, é igual a 7. Então, seguindo a lógica aqui lógica da fórmula da média, que eu tenho aqui, eu sei que a média é 7, tá? E que a soma, eu não sei qual é a soma das idades, das médias dos meninos e das meninas, que não está dizendo aqui, mas eu sei que a quantidade aqui é 25 mais 5, são 30 alunos. Perfeito? Consequentemente, o que acontece? Eu sei que a soma das médias dos meninos e das meninas é igual a quanto? A 7 vezes 30. Que isso aqui é igual a 210. Então, eu sei que a soma da turma, dos meninos e das meninas, é 210. Agora, ele está me dando uma outra informação. Qual é a outra informação que ele está me passando agora? A informação que está me passando é que, se a média aritmética das notas dos meninos é igual a 6, opa, como é que é a média aritmética dos meninos? É 6 é igual à soma dos meninos, certo? A soma dos meninos, dividido pela quantidade dos meninos. Quantos meninos nós temos? 5. Aí, que me permite essa fórmula aqui? Eu descobri qual é a soma dos meninos. Então, a soma aqui dos meninos é igual a 6 vezes 5, que é igual a 30. Então, a soma dos meninos, vou colocar a soma dos meninos, vou colocar a letra M, tá? SM, a soma dos meninos, é 30. A soma das notas dos meninos é 30.
Certo? Então, continuando, só para rever aqui a Amanda que ela entrou agora. Então, a média aritmética das notas dos alunos de uma turma formada por 25 meninos e 5 meninos é igual a 7. Então, eu tenho aqui, ó, que 7 é igual à soma, que eu não sei, a soma das notas, dividido por 30, que são 30 alunos, 25 meninos e 5 25 meninas e 5 meninos. Então, consequentemente, a soma é 7 vezes 30, então a soma da turma toda é 210. Aí ele está me dizendo o quê? Se a média aritmética das notas dos meninos é igual a 6, opa, média aritmética 6 é igual à soma dos meninos, que eu não sei qual é, mas eu sei a quantidade, 5 meninos. Consequentemente, a soma dos meninos é igual a 6 vezes 5, 6 o 5 que está aqui passa para lá multiplicando, 6 vezes 5 é igual a 30. Então, eu sei que a soma das notas dos meninos é 30. Aí, o que ele me pede? Se a média aritmética das notas dos meninos é igual a 6, qual é a média aritmética das notas das meninas? A média aritmética das notas dos meninos é o seguinte, eu não sei qual é a média delas, eu não sei. É igual a soma das meninas, que é FS, SF, sobre a quantidade das meninas. Quantas meninas nós temos? 25 meninas. Para eu resolver essa equação aqui, eu tenho que saber o total das notas das meninas. Se eu tenho o total das notas da turma e tenho o total das notas dos meninos, evidentemente, se eu pegar o total das notas da turma e subtrair as notas dos meninos, eu vou chegar à soma, o total das notas das meninas, que é 210 menos 30. E 210 menos 30 é igual a 180. Aí eu pego esse 180 e substituo aqui. Então, isso aqui fica sendo 180 dividido por 25. Consequentemente, a nota é quanto que deu? 7,2, né? 2. Então, a média das meninas é 7,2. Dessas 25 meninas. A média, não é que todas as meninas tiraram 7,2, tá? A média das notas das 25 meninas é 7,2. Agora, se você não souber aquele primeiro conceitinho que eu coloquei lá, e não souber, principalmente, interpretar textos matemáticos, você olha para uma questão dessa na prova, e você só vai acertar se você chutar. Tá certo? Está entendendo a importância da interpretação de textos matemáticos? Vou passar para a próxima e a última, tá? Para não cansar muito. É a última questão. Essa última questão é um pouquinho mais subjetiva, mas ela entra num dos conceitos que eu ensinei para vocês lá no início. Prestem atenção. A média aritmética de N números positivos, quando diz assim, N números, significa uma quantidade. Concorda comigo? Dá para entender que é uma quantidade de números que você não sabe o valor? A média aritmética de N números é 7. Então, vamos lá. A média aritmética, que é 7, de N números é a quantidade. Aqui, ó, N números é 7. Você não sabe a soma desse número aqui. Você não sabe a soma dele. Certo? Então, vamos calcular, o que eu quero saber é esse N aqui, tá certo? É esse N aqui. Tá? Então, eu tenho que a média aritmética de N números, que é a quantidade aqui, é 7. Perfeito? Então, vamos identificar aqui, vamos guardar essa questão aqui. Guardamos aqui. Até aqui vocês entenderam o que nós fizemos? Vou apagar de novo aqui, vou colocar de novo aqui. Então, a média aritmética de N números positivos é 7. Então, a média aritmética a gente sabe que é 7, de N números, que é a quantidade aqui, e eu tenho a soma que eu não sei, o valor da soma. Vocês entenderam até aqui? Que eu peguei essa frase aqui, ó, e transformei ela em álgebra? Certo? Ok, vamos guardar isso aqui para uso posterior.
Aí vamos continuar. Lembra que eu falei que você não adianta você ler o texto todo, a questão toda que você se bagunça? Uma das regras. Então, estão as suas partes aqui. Bom, retirando-se... Opa, lembra aquele conceitozinho que eu passei para vocês no início? Retirando-se do conjunto desses números, o número 5, a média aritmética dos números que restam passa a ser 8. Qual é o valor de n? Então, retirando-se do conjunto desses números, o número 5, a média aritmética dos números passa a ser 8. Então, vamos lá, ó. A média aritmética é 8, igual. Retirando-se desses números, número 5. Como é que fica a soma? A soma fica S, que é a soma, menos quanto? 5. Menos 5, que é o número que eu tirei. E o N, que é a quantidade, é menos quanto? Menos 1, que eu estou tirando o número 5. O número 5 é um número. Aqui embaixo é a quantidade e aqui em cima é a soma. Certo? Agora, vamos resolver essa questão aqui. Vamos simplificar essa equação aqui. Tá? Como é que eu simplifico ela? O n menos 1 aqui está dividindo. Eu passo para lá o quê? Multiplicando. Então, eu tenho 8 que multiplica n menos 1 é igual a S menos 5. E seguindo a simplificação, o que eu faço com esse cara aqui, com isso aqui? O que eu faço aqui? Propriedade distributiva da multiplicação. Eu pego 8 multiplico por n, 8n, e pego 8 e multiplico por menos 1, dá menos 8, que é igual a S menos 5. Não é verdade? Só que o que o cara está pedindo para mim? Qual é o valor de n? O valor de n eu quero saber o valor de n aqui. Então, nessa equação aqui, só pode ter n's, não pode ter o s. Aqui não dá para eu resolver, porque tem duas incógnitas, tem o n e o s. Não dá para resolver. Então, eu tenho que pegar esse s aqui, ó, e substituir ele para n. Só que, ó, opa, agora eu vou pegar lá, ó, no meu armáriozinho, eu guardei na gaveta lá, ó, que guardamos aqui, ó. Vamos pegar isso aqui e separar o S, desculpa, vamos separar o S. Então, como é que eu faço isso? O N está dividindo aqui, não tá? Não tá? Ele passa para lá como? Multiplicando. Então, eu tenho que S é igual a 7 vezes N, é 7N. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu peguei essa equaçãozinha que ele me deu através dessa informação aqui e separei o S. Achei nessa equaçãozinha aqui o valor do S. Nessa equaçãozinha aqui, o S é igual a 7N. Eu vou pegar esse S aqui, o valor, e substituir aqui desse S. Então, como é que fica aqui, ó? Aqui vai ficar 8N menos 8 é igual a... Cadê meu ponteiro? É igual a... O S eu vou substituir agora pelo de cima. 7N menos 5. É mágica? Não. É álgebra. É matemática. Resolvam essa equação de primeiro grau para mim, por favor. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer. Eu tenho que pegar tudo que é n e colocar na esquerda e tudo que é número colocar na direita. Então, eu vou fazer de uma vez só. Esse 7 que está positivo, ele vai para lá negativo. Então, fica 8n menos 7n, que é igual. O 8 está negativo, ele passa para positivo. 8 positivo menos 5. Se eu tenho 8 laranjas menos 7 laranjas, eu fico só com uma laranja. N é igual a quanto? 8 menos 5? 3. Acabou. Então, o N, a quantidade de números que eu tenho, é 3.
Vocês entenderam a lógica? Silvia, você entendeu a lógica? Entendeu, Silvana, a lógica? Silvana, o problema da Silvana é que ela chega em casa correndo, cansada pra cacete, trânsito do caramba, ônibus, metrô, sei lá o que ela toma para ir para casa. Então, tem que... Walter, Ônibus metrô. Walter, entendeu? Sim. Então, beleza. É isso, pessoal, que eu tinha que dar aula para vocês hoje.